todos, sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com. Desta vez convidámos a Uriás para nos falar sobre protetores solares nas nossas crianças. Estamos na altura da primavera e a nada vai chegar o nosso verão. O nosso verão que traz consigo o sol e ficamos todos muito mais bem dispostos. Vão querer começar a passear pelo ar livre, as pessoas tornam-se muito mais frequentes a ir à praia, a ir à piscina, apesar de que a situação atual, em que nós vivemos agora, tem algumas restrições e proteções adicionais. Hoje tenho o prazer de convidar então a Carla Abreu, que é farmacêutica e formadora na Uriás e na Apivita, e agradecer desde já a sua colaboração. Obrigada, olá a todos, mais uma vez. Obrigada pelo convite, em meu nome e também em nome dos Laboratórios Uriás, portanto é sempre um prazer colaborar com a Mum and Baby Care. Carla, vamos começar por falar um bocadinho da pele, porque a pele da criança é estruturalmente semelhante à pele do adulto, mas tem termos médios, ela é mais delgada, portanto é uma pele mais vulnerável a agressões externas, onde se inclui, obviamente, a radiação luminosa. Tendo uma epiderme um bocadinho mais fina e também com menos melanina, portanto a queimadura solar é assim mais fácil de acontecer na criança do que no adolescente ou no adulto, o que pode até comprometer e condicionar os efeitos tardios em idade mais adulta. Deixo-me ainda acrescentar que as recomendações das principais sociedades científicas são unânimes e dizem que a exposição solar direta deve ser evitada em bebês com menos de 12 meses de idade. Isto não significa de todo que essas crianças devam ficar em casa, não, bem pelo contrário, as atividades no exterior são altamente recomendadas, como os passeios ao ar livre, mas devemos aplicar protetor até mesmo nessas situações, nas zonas expostas, nas mãos, nos pés, nos bracinhos. O que nós queremos dizer e o que essas entidades dizem é que devemos evitar as exposições diretas ao sol por períodos prolongados, como por exemplo a ida à praia ou à piscina ou ao rio. Carla, eu que sei que a Uriás está numa altura de comemoração, parabéns. É verdade, obrigada. Então, este ano estamos a celebrar os 20 anos de cuidados do Uriás bebê. E para além da nossa preocupação, claro, ser nos cuidados do dia-a-dia do bebê, na hidratação, no banho, também como já falamos no outra conversa, mas também uma das preocupações é de facto a proteção da pele do bebê contra a radiação solar, por isso também temos obviamente uma resposta para a proteção solar do bebê. Exato, a proteção solar, e lá vamos nós falar do nosso querido Sol, que emite grande parte da sua energia. A luz solar, além da radiação visível, ela também transmite raios invisíveis que nós não conseguimos ver e que são prejudiciais para a pele. São chamados os infravermelhos e os ultravioleta, mas nada melhor do que a Carla para nos explicar essas diferenciações. Sim, de uma forma sucinta, né? Nós sabemos que o Sol emite vários tipos de radiação, mas felizmente nem todos chegam à superfície terrestre, portanto, alguns são filtrados, como por exemplo a radiação ultravioleta C, não é? Que é filtrada ao nível da camada de ozono. Mas então, da radiação solar, aquela que de facto chega à superfície terrestre, falamos na radiação ultravioleta, visível e infravermelho, não é? O chamado espectro eletromagnético. De facto, destes três tipos de radiação, a mais prejudicial, digamos assim, é a radiação ultravioleta, o VA e o VB. A radiação visível, hoje em dia já soube bastante falar sobre este conceito e até alguns protetores já têm proteção na luz visível, muito, não propriamente pela nossa exposição à radiação solar, que emite luz visível, ok, mas muito pela nossa exposição cada vez mais aumentada aos ecrãs artificiais, como a televisão, o telemóvel, o tablet, que também emite luz visível e que, de facto, esta exposição aumentada já requer algumas preocupações. Depois temos a luz infravermelho, que não provoca, a partir de grandes danos na nossa pele, mas também é aquela radiação que nos dá a sensibilidade térmica. E, por exemplo, em dias nublados, em que muitas pessoas têm dúvida se será necessário ou não usar um protetor solar, aquilo que nós sabemos é que a radiação ultravioleta consegue atravessar as nuvens
E por isso, como ela é responsável pela queimadura e pelos danos mais nefastos na pele, mesmo em dias de nebulosidade, nós devemos usar o protetor solar para não sofrermos uma queimadura, não é? E não sofrermos danos na nossa pele. Portanto, a radiação ultravioleta consegue atravessar. Agora, porquê é que nesses dias não sentimos tanto calor? Porque a radiação infravermelho é absorvida ao nível das nuvens. Então parece que não está tanto calor, mas na realidade a radiação ultravioleta está em força, por isso devemos sempre proteger a nossa pele, mesmo em dias nublados. Claro que depende da intensidade das nuvens, mas uma regra geral é desta forma que funciona. Bem, então agora vou falar um bocadinho bem sobre o sol, coitado, não é? Porque ele também tem os seus benefícios naturais, como o suporte da vida biológica, não é? Dos seres vivos, a ação antirraquítica, portanto, pela absorção da epiderme da vitamina D. Esta vitamina pode ser absorvida de duas formas. Quase todos os bebês é recomendado pelos pediatras e pelos médicos de família que façam então o Vigantol, uma gotinha uma vez por dia, portanto para a absorção ser oral, mas também se recomenda que as crianças comecem a sair à rua para absorver esta vitamina D, mas isto não quer dizer que tenham que ser expostos à luz, pode ser simplesmente por um simples passeio, não é? E pelas mãos, pelos pés, pelos braços, vão absorvendo e vão distribuindo pelo corpo essa absorção da vitamina D. Precisamente. Não é? Exato. Então, mas existem mais benefícios, correto? Sim, por exemplo, ao nível de algumas dermatoses, não é? Que normalmente nesta altura também ficam um pouco mais, têm resultados mais positivos, nomeadamente na psoríase, na atopia, normalmente também são benéficos, tornam-se menos agravadas nesta altura. Mas sem dúvida que o sol é um amigo, desde que saibamos conviver com ele, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. Infelizmente tem alguns efeitos prejudiciais, como os oculares, as queimaduras da retina e as cataratas, e daí nós deveríamos usar óculos de sol, mas também eles certificados, que conseguimos ver pela haste na parte de trás que diz um CE, mas também provoca algumas, como estava a Carla a dizer, queimaduras e lesões cutâneas. Precisamente. Claro que quando falamos nos efeitos negativos, não é? Há muito foco no fotoenvelhecimento, não é? Que de facto induz o envelhecimento cutâneo e, nomeadamente nos adultos, ninguém quer. Portanto, se queremos realmente evitar o envelhecimento da pele, proteção solar diária. Depois, claro, a questão do escaldão, não é? Das queimaduras solares, que são extremamente prejudiciais. E também, claro, em último recurso, o aparecimento de cancro de pele, não é? Que é aquilo que todos nós queremos evitar, obviamente. Em relação às queimaduras, elas de facto são muito prejudiciais para a nossa pele. Nós costumamos dizer que a nossa pele, ou o efeito do sol é cumulativo na pele. E a nossa pele guarda memória de todas as agressões que é submetida. Por isso, digamos que as nossas atitudes hoje podem depois, no futuro, trazer-nos algumas consequências. E claro, falamos aqui no cancro de pele. Focando nas crianças, não é? Que é realmente aqui o nosso principal alvo. Portanto, as crianças, vamos dizer que queimaduras na infância, não. Uma queimadura na infância diz que pode duplicar o risco de um aparecimento de cancro de pele no futuro, na vida adulta. Por isso, escaldões é de evitar, por isso, muito importante a proteção solar. Exato, tudo o que nós não queremos é isso mesmo. Então, qual seria o protetor solar para crianças mais indicado e a partir de que idade, então, eles estão indicados, sabendo que nós, preferencialmente, não queremos expor as crianças com 12 meses ao sol, mas nos passeios tem que haver um protetor solar para ser aplicado. Quais são os que recomenda, Carla? Certo. Então, para bebés mais pequeninos, normalmente até aos 3 anos de idade, podem aplicar logo do início, não é? Desde o dia 0, a partir do momento que vão ao passeio, não é? Não é propriamente para estarem expostos diretamente, mas ainda assim devem se proteger nas zonas mais expostas. Por isso, até aos 3 anos de idade, o mais recomendado são os protetores solares minerais, também chamados de filtros físicos, ou então os protetores solares inorgânicos. Na viagem, eu vou aqui mostrar. Portanto, esses protetores solares funcionam por reflexão da luz solar e são os mais adequados para a pele frágil e imatura do bebê, não é? Porque a pele deles ainda, ou seja, eles não têm ainda muita capacidade para se protegerem, por exemplo, muito diferente do adulto, ainda não se conseguem proteger da radiação. Então, estes são os mais indicados. Normalmente o que as pessoas dizem é que eles ficam brancos e não querem ter o bebê. É verdade, Carla.
Eu, no ano passado, a minha filha ficava branquinha. Sim, alguns de facto têm, pronto, são diferentes. A nível da oleagem vou-vos mostrar para vocês também verem a textura, não é? O que é que acontece? Isto está sempre a evoluir, não é? E os laboratórios tentam sempre formular texturas mais agradáveis, não é? Portanto, dentro do mineral, mas que seja o mais agradável possível. Neste caso o que se faz é micronizar as partículas minerais para que de facto permitam texturas mais fluidas e mais fáceis de espalhar. Ainda assim, é um mineral e volto a referir que ele funciona por reflexão, por isso é importante que o protetor fique à superfície, porque se ele ficar invisível, não se garante que haja a reflexão da luz solar, ok? Então, ele tem assim esta textura esbranquiçada, né? Tirei assim, e vou aplicar na minha pele só para verem o efeito. Portanto, ele deveria ficar... Fantasminha. Assim, então, conseguimos ver que tem ali protetor, não é? Mas não está fantasminha. Não, mas se eu imagino que eu espalho completamente, não é? Se eu colocar assim, nem sequer notam diferença. Aquilo que eu quero dizer é que, apesar de ser um mineral e também ser fácil de espalhar, é importante aplicar a quantidade adequada, porque nós aplicamos muito pouca quantidade, tendo em conta os estudos dos laboratórios, não é? Por isso, eles recomendam 2 mg por centímetro quadrado e nós aplicamos sensivelmente 1/4 só da quantidade que é recomendada. Por isso, é importante aplicar uma boa camada de proteção solar. Não é preciso ficar uma pasta, não é preciso ficar fantasma, mas é preciso realmente ver ali que há qualquer coisa a proteger o bebê. O mesmo acontece com este, que no fundo, imaginem, esse bebê é muito pequenino, ainda não vai à praia, portanto, ainda tem uma superfície corporal muito pequena, não precisa de tanta quantidade. Então poderá optar por este, que tem as mesmas características, a nível de textura também muito semelhante. Vou aplicar, mais uma vez é branquinho. É muito fácil transportar na mala quando vamos passear com as nossas crianças pequenas. Precisamente, sim. Se for mais crescido, já vai à praia, já temos que pôr em maior quantidade, então este será mais rentável, não é? Porque vamos precisar também de mais quantidade. Okay. Mas a nível de características, falamos nas mesmas características. E se forem crianças mais crescidas, portanto, estamos a falar acima dos 3 anos e até aos 18? Certo. Claro, aos 3 anos sensivelmente, depois a partir do momento que entram na puberdade já depois começam a querer outro tipo de produtos e a pele também já começa a ser diferente e começa a ter outras necessidades. E outra aí já temos uma linha, exato, nomeadamente ao nível do rosto, não é? Começa a aparecer a oleosidade, já aí há uma outra resposta. Mas nas crianças a partir dos 3 anos, de facto, como a pele também vai maturando, vai ficar diferente, não é? Já está mais madura, então já podemos optar por filtros químicos, não? Os filtros orgânicos, uma combinação de filtros que vai permitir a absorção da radiação solar e fazer a proteção desta forma. Obviamente que este tipo de filtros permitem texturas mais fluidas, não é? E por isso é que também nos permitem formular, por exemplo, em spray, porque são mais fluidos, mais fáceis de espalhar. Pronto, só para verem a diferença, não é? Vou pôr aqui na minha mão, portanto, ele fica assim, mas quando eu aplico, não é? Portanto, é totalmente diferente, isso é um produto, pronto, invisível, fácil de espalhar, ainda assim sem perfume, porque a pele continua a ser uma criança, por isso temos de ter também alguns cuidados. Em relação a texturas, não sei. Sim, queria saber porque já me apresentou diferentes texturas. Pode explicar as especiais diferenças, se existem entre elas? Já me apresentou o leite, o spray. O spray, este era o creme, não é? Portanto, este é o mineral, o produto diferenciador para crianças mais pequeninas. Depois, então, para os mais crescidinhos, a partir do aumento dos 3 anos, então vamos aqui indicar esta gama já amarela, não é? Mas com então filtros invisíveis e fáceis de espalhar. Quanto ao spray ou ao leite, eu diria que é também um bocadinho de gosto, não é? Como é que acha mais prático? Importante, quer num, quer noutro, é a quantidade que vamos aplicar. Por exemplo, eu gosto muito da questão dos leites, porque eu sinto, não é, por aí na minha mão e sei exatamente aquilo que estou a aplicar. Mas sem dúvida que o spray numa criança muito irrequieta é muito mais prático, nós aplicamos e para reaplicar também torna-se mais prático. É como eu digo, é uma questão de opção e fundamental é aplicar nas quantidades que são adequadas. Uma boa quantidade e renovar de 2 em 2 horas. Exatamente. Queria fazer aqui uma pergunta, mas é uma pergunta em 2. Portanto, era tentar perceber qual é que é a importância do creme ser resistente à água, mas agora que estamos numa fase
de alerta para esta questão ambiental, não é? Que as nossas crianças, que são elas que nos sensibilizam para isso, para o futuro delas, e dos resíduos que ficam na água. Consegue-me explicar? Sim. Então, em primeiro lugar, a questão da resistência à água é extremamente pertinente, por isso a maior parte dos protetores solares infantis comunicam realmente esta resistência à água. Os nossos protetores solares também são resistentes à água. A questão aqui que se coloca é que nós já pomos muito pouca quantidade de protetor solar. Se depois de irmos à água, depois estamos naquela brincadeira toda, ok, há uma resistência, mas não é uma resistência de 100%, por isso há alguma quantidade de produto que irá deixar de estar à superfície da pele. Por isso, a indicação é renovar sempre depois da criança ir à água. E isto não é especificamente nos laboratórios ureais, é em todos os laboratórios, por isso é necessário reaplicar para garantirmos uma proteção eficaz da pele das nossas crianças depois do banho, não é? De ir à água. Em relação à questão ambiental, é ótimo eles se preocuparem com isso, não é? Porque é o futuro deles, não é? E nós temos também que ajudar a preservar. Há muita questão em relação aos protetores solares, muito focada ao nível dos corais, não é? Da proteção dos corais. Nós até agora não tínhamos nenhuma comunicação específica, não é? Mas a Uriage desenvolveu um estudo para verificar o impacto dos nossos filtros solares nos corais. E aquilo em que é que resultou o estudo? Verificamos que não há nenhum impacto negativo, nem ao nível da estrutura dos corais, nem ao nível da sua cor, por isso não tem impacto negativo nos corais, o que é ótimo. Por isso podemos dizer que eles são amigos, neste caso propriamente do oceano e focando aqui a questão dos corais. São amigos do ambiente, portanto. Tem alguma simbologia nos produtos que diga exatamente isso desse estudo que fizeram? Sim, no caso deste meu, que a embalagem já é do ano passado, ainda não tem essa comunicação, mas ainda assim os protetores solares são os mesmos, por isso a Uriage não mudou com este estudo, apenas vai colocar um símbolo para, no fundo, as pessoas terem esse conhecimento, mas os protetores solares são os mesmos, por isso quer este, quer o que vai ter o símbolo, são exatamente o mesmo, por isso quer um quer outro vão proteger os corais, portanto aí é mesmo um estudo só para podermos comunicar essa questão, porque eles são iguais, não houve nenhuma alteração, por isso não há impacto negativo nos corais. Estávamos a falar há pouco do intervalo de 2 em 2 horas aplicar, mas tendo crianças, e a Carla também tem crianças, tal como eu, nós sabemos que eles andam sempre embrulhados ou na areia ou na água, portanto eu acho que isto deve ser gerido também consoante a criança, porque uma criança que está ali quietinha, sossegadinha e que não se molha nem coloca areia, sim, mas uma criança que está sempre a entrar e a sair da água, se calhar temos que encurtar o tempo e aplicar mais vezes, certo? Sim, temos que ter em atenção, obviamente, a criança que temos, não é? Se é mais irrequieta ou não. Pelo menos das 2 horas é fundamental, mas claro, ter um esforço redobrado. Eu então até reforçar um pouco mais nas zonas mais expostas, não é? Ou então colocar uma t-shirt, não é? Que também é outra das medidas e que pode de facto ajudar também a proteger. Em relação à validade, todos os produtos que nós consumimos têm um prazo de validade, os protetores solares não são diferentes. Também tem uma simbologia que indica a sua duração, os 6, 9 meses. Não podemos estender um bocadinho esse prazo? Seria bom, não é? Mas é assim, falamos aqui na questão do prazo após a abertura, não é? Os produtos têm sempre uma indicação, vou mostrar aqui, para ver se conseguem ver. Exato, é boiãozinho. Pronto, aqui tem uma indicação de 9 meses, por isso este produto, depois da abertura, deverá ser testável e garantida a eficácia e a segurança nos 9 meses. Passados os 9 meses, já não é garantida essa eficácia e essa segurança, por isso eu diria que realmente não é importante cumprirmos esta norma, porque realmente os laboratórios testam neste período por algum motivo, não é? Porque de facto é aqui que conseguimos garantir a eficácia do produto. Depois desta data, já não. Ok, então vamos ser cumpridores e a Mamãe do Baby Care aconselha então os pais, no dia da abertura, com uma caneta da Stat, escreverem o mês em que estão a abrir, que é para depois saber quando é que já não podem utilizá-lo. Parece-lhe bem? Mas não é? Sim.
Uma zona que me preocupa sempre muito é os lábios das crianças, porque começam a descamar, começam a ficar muito, é uma pele muito mais sensível, não é? E começam a ficar muito mais frágeis. Existe algum produto que nós possamos aplicar? Sim. Em relação aos lábios ficarem mais frágeis, e se realmente já conseguimos ver que ficam mais secos e desidratados, eu diria que devíamos aconselhar o nosso stick da gama BB, que é o stick hidratante e reparador, que vai ajudar a hidratar, diria talvez mais à noite, porque durante o dia, para ajudarmos a proteger da radiação solar, temos uma outra opção, outro stick, que é este, não é? Que no fundo acompanha aqui a linha do mineral, porque ele também é mineral, por isso pode ser utilizado desde o primeiro dia, sem qualquer inconveniente, também funciona por reflexão e é ótimo para aplicar nas zonas mais expostas, como maçãs do rosto, nariz, lábios, portanto, zonas que queremos ir reforçando ao longo do dia. Ele também é branco, é o típico stick do surfista. Sim, sim. Pronto, e porquê é que eles usam também? Porque de facto, ele fica ali ligeiramente esbranquiçado. De facto, eles também conseguem, eles estão muito, não é, expostos, e com um filtro mineral ficando branco também têm a certeza que estão protegidos. Por isso é um produto extremamente seguro para eles e, claro, no caso das crianças, também, não é? Mas eles têm um bronze maravilhoso, os surfistas, mas também é só até aqui, porque depois... Sim, é verdade. Não é? Mas esse stick fez-me logo lembrar naqueles passeios que nós fazemos na corridas de bicicletas, por exemplo, com os nossos filhos, que podemos aplicar, é fácil transportar uma bicicleta, não é? Uma bolsinha, e ir aplicando na face, no nariz, nos lábios, esse é fácil transporte. Certo, até podemos levá-lo no bolso, não é? Se for necessário, porque é muito prático e é ótimo para irmos reaplicando. Mesmo zonas de maior fragilidade, não é? Até nos adultos tiverem alguma cicatriz ou que queiram realmente proteger, é um ótimo produto para esse efeito. Ok, então na compra de um protetor solar eu diria que os pais têm que ter em conta a composição, portanto a discriminação do produto no rótulo, não é? O fator de proteção, nunca menos do que 50 para crianças, e se é resistente à água, estou certa? Certo, precisamente temos que ver a idade das nossas crianças, não é? Por exemplo, no caso de crianças com atopia, mesmo tendo mais de 3 anos, eu continuaria a indicar um protetor solar mineral, de facto são os mais inócuos e a pele é mais sensível. Claro, ter em conta a seção. Hoje em dia a comunicação é muito, muito simples, não é? Porque quando nós lemos a apresentação do produto, nós conseguimos perceber se será um protetor solar mineral, se não será mineral, se é adequado a crianças, bebés ou se é mais infantil. E, claro, ajudar, podemos sempre pedir a ajuda do colaborador na farmácia, não é? Que sem dúvida será uma mais-valia para nos ajudar. Sim, os farmacêuticos de facto são as pessoas que mais conhecem os produtos e que melhor nos podem ajudar, mas há produtos solares que não são só vendidos nas farmácias. Daí eu achar que os pais também devem estar instruídos a verificar a composição, o fator de proteção e tudo o que nós falamos. Sem dúvida, até porque existem muitos pais que dizem o facto, por exemplo, do ser mineral, não é? Porque eu não quero que o meu bebê fique fantasminha, por isso vou optar por outro, mas temos é que perceber de que o outro terá mais valias e será mais seguro para a pele do bebê mais pequenino, por isso não é só pelas texturas, não é só por ser mais prático, é aqui também uma questão de segurança, não é? E isto é, sem dúvida, aquilo que temos que valorizar. E como vimos, não são assim tão brancos, não são assim tão difíceis de espalhar, muito pelo contrário, hoje em dia as texturas já estão bastante agradáveis e é uma questão de experimentarem, não é assim tão difícil. Adicionalmente ao protetor solar, devemos ter outros cuidados, como por exemplo, evitar as horas de maior intensidade de radiação ultravioleta, como o intervalo entre as 11 e as 16. Também devemos vestir uma t-shirt à criança se vai estar exposta um pouco tempo à luz solar, portanto, protegê-la um pouco mais. Devemos oferecer-lhe água, porque a criança na praia, obviamente que quer brincar o máximo que conseguir e não se vai lembrar de beber água. E para evitarmos as desidratações, devemos ser nós pais a incentivar, a oferecer um bocadinho de água para eles irem ingerindo. Não esquecer, como a Carla disse, e muito bem, que o sol engana-nos, portanto, em dias de céu nublado ele está lá, nós não o vemos, mas ele está lá e as radiações também lá estão, portanto, temos que usar a mesma a todas as proteções.
O chapéu de abas largas é muito importante para proteger as orelhas e a face, porque nós nem sempre temos o cuidado de aplicar protetor solar nas orelhas e nos pés, quando chegamos à praia, porque temos os pés colocados na areia e achamos que eles não precisam de protetor solar, certo, Carla? Também lhe acontece? É verdade. E no caso dos meninos, a questão também de trás, não é? Porque muitas vezes pomos o boné, não têm cabelo para proteger como as meninas e depois apanham uma queimadura nessa zona. Exatamente, nem me lembrava dessa zona. Também levar alimentação, levar fruta, devemos sempre levar fruta, cenouras, alimentos que as crianças gostem, mas que não sejam doces, nem sumos adocicados, nada disso. Portanto, tudo o que seja o mais natural e sempre protegido em sacos térmicos, para não apanharem com o calor e se degradarem. E, claro, não esquecer do nosso protetor solar e do nosso protetor dos lábios, como a Carla tão bem nos falou e referiu da sua importância. Quero deixar... Diga. Só aqui reforçar a questão da radiação infravermelha e do índice infravermelho, não, ultravioleta, porque na questão da meteorologia eles dão essa indicação. E é muito importante repararmos, porque muitas vezes lá está o estar nublado ou não estar tanto calor, não é? Mas se nós formos reparar no índice ultravioleta, ele está elevadíssimo. Por isso, lá está, às vezes podemos ter algumas surpresas desagradáveis, nomeadamente um escaldão, e ter aquele hábito de reparar no índice ultravioleta para termos mais consciência de que nos devemos proteger mesmo em dias que aparentemente não parecem tão perigosos. Sim, quando protegemos as nossas crianças nos chapéus, por baixo dos chapéus, não é? Há sombras, achamos nós esquecemos que os raios ultravioletas refletem-se nas superfícies claras, portanto na areia, na água, e existe na mesma o perigo de queimaduras solares, portanto não podemos descurar todos os cuidados que foram até agora referidos, certo? Verdade. Bem, Carla, da minha parte é tudo. A Mama Baby Care fez um apanhado nos stories durante estes 3 dias para tentar perceber dúvidas que têm. Portanto, acho que já esclareci todas as dúvidas. Quero agradecer a sua colaboração, mais uma vez, sempre impecável, a explicar tudo muito bem. E espero que vamos continuando com este projeto do A Conversa Com. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite e, claro, vamos continuar com novos temas, não é, que sejam realmente úteis para os pais, não é, para terem bons conselhos e conseguirem ir tirando as suas dúvidas, não é, porque realmente ser pai e ser mãe traz muitas dúvidas e eu sei que isso é verdade. É verdade, mas para isso é que também existem profissionais e existe a Mama Baby Care que está sempre disponível para esclarecer todos os pais e todas essas dúvidas que são normais. Nenhum de nós está ensinado e nenhuma criança vem com um livro de instruções, infelizmente. Portanto, nós vamos aprendendo também com elas. Obrigada, Carla. Obrigada, até breve. E para nós, até já!